Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós, venha nos abençoar. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesse dia, nessa oportunidade, estaremos aqui dando início a mais um quadro aqui no canal da Voz que Clama no Deserto. É um quadro ainda de caráter da Escola Dominical, que tem como título, quadro que tem como nome, como tema, Editorial Betel, Outros Ministérios. Por que eu coloquei este quadro com esse nome? Porque a revista é da Betel, da editora Betel, e outro ministério que usam essa revista. Nós temos aqui o quadro Estudando Junto, temos o quadro Jovem Sus Forte e Adolescente de Deus, que são os quadros da editora CPAD, das Igrejas da Assembleia de Deus, conveniadas aí com a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Porém, aqui, esse quadro do editorial Betel já tem outros ministérios, exemplo, das igrejas Assembleia de Deus da Madureira, Você que é nosso irmão aí, que serve ao Senhor aí dentro do ministério das Assembleias de Deus da Madureira, vão ter agora a oportunidade, a exemplo de outros ministérios que usam a revista da CPAD, mas também você que é do Ministério da Madureira e tantos outros que usam o editorial da revista Betel, vai poder estar aqui pelo canal Voz Clamando do Deserto, também tomando conhecimento do conteúdo da lição de adulto, A priori terá de adulto, mas pretendo também colocar aqui dentro desse quadro também as lições concernentes aos jovens, tá bom? Porém, não garanto ainda, por enquanto, tá bom? Dado os outros quadros, e acaba acumulando, bastante trabalho aqui que é abençoado, que trata da palavra de Deus, mas eu gostaria de trazer essas lições, da Betel aí para você, que também é de outro ministério, que faz uso, da editora Betel, do editorial Betel, no que diz respeito às revistas dominicais. Você que não pode estar ali participando do culto, não pode adquirir a revista, ou não tem adquirido por conta dessa questão de não poder estar presente, mas você vai poder estar aqui tendo essa oportunidade. Você está conhecendo mais o conteúdo aí da lição que é tratada na sala de aula, na classe dos adultos, tanto das Assembleias de Deus da Madureira, como também de outros ministérios que fazem uso da editora Betel, tá bom? Então, aqui o tema central, do quarto trimestre da Betel Dominical, classe dos adultos, tem como tema central personagens bíblicos virtuosos e marcantes, tá bom? Então, o tema agora da quarta lição tem como título, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Essa é a lição do próximo domingo, E aqui esse quadro vai estar sendo aí publicado na segunda-feira, a partir do período da tarde, Provavelmente aí entre 2, 3 horas estarei liberando aí na plataforma do YouTube, dentro aí do canal A Voz que Clama no Deserto, esse conteúdo, tá bom? Então, quarta lição, Raabe,
uma escolha de fé que mudou destino. Raabe traz a figura desta mulher de Deus, né? Que se tornou uma mulher de Deus, ali já dentro do rol dos membros, dos heróis da fé, né? Hebreus 11. E aqui vamos estar tratando aqui dessa personagem, né? Virtuosa, né? E também marcante aí dentro das Escrituras. Para tanto, vamos estar orando agora neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos na tua presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos e que a qualquer momento o Senhor dia de vir buscar cada um de nós, o teu povo, Senhor, a tua igreja. Queremos te agradecer por mais essa iniciativa aqui dentro do canal, mais um quadro aqui, ó Pai, que trata da escola dominical, conteúdo da escola dominical, referente à editora Betel, que é, Senhor, aí, uma ferramenta, tanto dentro dos ministérios, das congregações do Ministério Assembleia de Deus da Madureira, como também outro ministério que de hora não tenho conhecimento, mas que fazem uso também, Senhor, desta revista editorial Betel. Por isso, Pai, só temos que agradecer, e a exemplo das demais, Pai, ali da editora CPAD, que o Senhor venha nos ajudar nesse momento, proporcionar, Senhor, esta bênção para todos quanto quiserem fazer uso deste quadro para tomar conhecimento aqui do conteúdo dominical a ser tratado no próximo domingo, Pai. Nos ajuda durante esse conhecimento aqui deste tema, falando aqui de Raabe, é o que nós pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição número 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou o destino, né? Texto áureo, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, olha só, versículo 31. Então, ela está aí fazendo parte daquele rol, né, de heróis da fé, ali dentro do livro, da carta, do livro, melhor dizendo, de Hebreu, né, capítulo 11, 31, e porque ela, pela fé, né, ela não pereceu com os incrédulos, mas abraçou a fé, né, no único Senhor, no único Deus. A exemplo também de Ruth, ali no livro de Ruth, que diz respeito também, sendo uma moabita e tendo convivido ali com a sua sogra Noemi, também pela fé resolveu acolher em seu coração, né, o único Senhor, o único Deus, que é o nosso Deus e Senhor das nossas vidas. Verdade prática, a fé em Jesus Cristo, que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Textos de referência, Josué 2, capítulo 2, versículo 1, 6, de 8 a 11, que diz: Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse aos homens, versículo 9, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, olha só, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor, olha só, letra maiúscula, secou as águas
do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seiom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Observe aqui a importância do testemunho, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, da realidade e do poder de Deus em transformar vidas. Foi justamente essa fé, frente a esse testemunho, que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele deixou escrito: não me envergonho do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse testemunho em que Raabe ouviu gerou nela a fé, pois é pelo conhecimento de Deus e das suas obras é que é gerada a fé, como diz o próprio livro de Hebreus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, logo, melhor dizendo, Romano, né? Capítulo 10, versículo 31. Então, logo, Raabe, ao ouvir as maravilhas que Deus estava realizando, a caráter de abrir o Rio Vermelho, a caráter de vencer 2 reis, que aos olhos humanos seria impossível acontecer, foi que fez com que esta mulher pudesse ali acolher de forma hospitaleira e buscando até e pôs em risco a sua própria vida por conta desses 2 mensageiros de Deus. Observe que a fé de Raabe contribuiu através das obras. Ela ouviu, ela creu. E as primeiras obras frente à questão da fé de Raabe, ela arriscou a sua própria vida. Ela pôs a sua vida em risco quando aqueles enviados, né, por aqueles homens ali de Jericó, né, estavam buscando esses 2 mensageiros justamente para matar ali e dar cargo da vida daqueles homens. Então, logo, ela, ao esconder e correr o risco daqueles homens subir até aquele telhado, quem sabe mexer naquelas situações ali que ela deixou, né? Ela encobriu eles ali, escondendo eles secretamente, né? Ela poderia estar dando cargo da sua própria vida. Isso nos ensina, né? E faz eco aos ensinamentos da carta de Tiago, que a nossa fé, ela é antagônico o fato de cremos em Deus e vivemos totalmente desassociado, né, daquilo que passamos, né, a conhecer da sua vontade. Passamos a entender o que é pecado e abandonar o pecado em nossas vidas. E aqui nós vemos que Raabe era uma meretriz, porque a palavra de Deus diz que a salvação, ela vem do Senhor e ela está aberta a todos, indistintamente da condição espiritual que essa pessoa possa se encontrar. A salvação chegou à casa de Raabe, uma meretriz. Então, o fato dela ter acolhido esses 2 homens, que não conhecia, o fato de ter escondido eles, ainda dentro do caráter dela ser uma meretriz, né? Isto é a questão da fé que vai gerar a obra pela qual, na caso de Raabe, operou. Porém, por certo, a santificação, né, através do dia a dia nosso com Deus, por certo, haveria de estar livrando, transformando a vida daquela mulher para uma mulher de Deus. Fato este que ela faz parte da linhagem para onde veio o Senhor Jesus, né? E ela está ali dentro do livro de Hebreus, ali com respeito aos heróis da fé. Então, entendamos e compreendemos essa lição pela qual aqui já dentro do texto de referência que fala de Raabe nos ensina, né? Aí continuando diz aqui: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração. Ela se colocou em meio àquelas pessoas que estavam atemorizadas. E ninguém mais, a ânimo algum,
por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, olha só, e embaixo na terra. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e, por fé, agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade. Foi o que nós comentamos. Apesar disso, ela temeu a Deus e, por fé, agiu com coragem, porque ela está pondo em risco a vida dela, como bem compreendemos esse fato. E obediência, coragem e obediência. Então, a fé é isso. A fé nos gera, né, intrepidez com respeito às decisões que precisamos tomar em frente à fé. Não importa o público, não importa quem quer que seja, por saber a minha vida em que eu levava. A partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, esta fé me dará intrepidez de, a partir de então, testemunhar do nome do Senhor Jesus, do poder transformador do Senhor, e teremos também a intrepidez para abandonar tudo quanto não agrada a Deus em obediência a Ele. Origem de Raabe. A palavra não revela muito sobre Raabe, apenas que residia em Jericó e era uma prostituta. Possivelmente sua casa era uma hospedaria, ficava sob o muro da cidade. Portanto, o lugar propício para os forasteiros entrar era obter informações sem levantar suspeita. É bem possível que os espias enviados por Josué tenham se abrigado ali pela facilidade, pela visão privilegiada da cidade. E aqui, o que, independente dessa questão estratégica, que possivelmente eles tenham escolhido ali a casa de Raabe, na verdade estava dentro do plano de Deus. Observe isso, amados. Estava dentro do plano de Deus. Ainda que dentro de uma estratégia da parte de Josué e Caleb, isso já fazia parte do plano de salvação de Deus para esta mulher. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que nós estamos dentro do Velho Testamento. Então, desde as páginas do Antigo Testamento, já deixa claro o anseio de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já não fazia parte, não era algo somente para Israel, pela qual eles se envaideceram sob uma vaidade nacionalista, exclusivista. Não. Raabe mostra que Deus, a história de Raabe mostra, né, desse personagem virtuoso e marcante que foi Raabe, marcante, né, virtuosa como Raabe, deixa claro que desde o Antigo Testamento, nos deixa claro que Deus não faz acepção de pessoa, mas a todos quanto pela fé que creram no Senhor Jesus e crer nele, passam a ser acolhidos em meio ao seu povo. A cidade de Jericó. Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, que cresceu à margem do rio, cerca de 250 metros, abaixo do nível do mar, chamada na Bíblia de Cidade das Palmeiras. O ataque ao bom samaritano se passou numa estrada estreita que ia de Jerusalém a Jericó. Era uma cidade ímpia, idólatra e corrompida. Embora pequena em tamanho, era bem fortificada, protegida por muros altos e largos. Os espias cumprem sua promessa. Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo. Ela, além de abrigá-lo, não o denunciaria. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Raabe pediu um sinal de que os espias cumpririam o acordo. E eles mandaram que ela prendesse um cordão de linho de escarlata cor vermelha, né, na janela por onde eles desceram. Ela e sua família deveriam ficar juntas para não correr risco. E assim foi feito.
Atendendo ao comando de Josué, eles resgataram Raabe, toda a sua família, todos os pertences dele, e os puseram fora do arraial de Israel. Então, esse ponto aqui nos ensina, né, que crer na palavra de Deus, né, e conhecer a salvação do Senhor nos faz entender que precisamos pleitear para que também esta fé venha acolher aqueles da nossa família. Parece que ou nos faz lembrar esse texto aqui, esse conteúdo, né, das palavras do apóstolo Paulo, quando na prisão com Silas, aquele guarda ali que guardava ele naquela cela, quando ali em Atos capítulo 16, versículo 31, ele se expressou da seguinte maneira, aquele carcereiro, depois do milagre que Deus fez ali, libertando Paulo e aqueles presos, e ele querendo dar cargo da vida dele, Paulo ele expressou, falou, não faça isso, né? E ele passou a crer no Senhor, eles pregaram para ele e disseram para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E Raabe, né, não só pela sua fé abrigou aqueles espias, mas também pela sua fé ela fez com que esta salvação alcançasse também toda a sua casa. Que nós possamos primar por isso em oração, primar por isso com respeito à preocupação e à responsabilidade e compromisso que temos em testemunho da nossa fé, para que a nossa família seja impactada e compreender que eles também, cada um deles, precisam tomar uma decisão. Eles concordaram com Raabe. Observe que a transformação da vida de Raabe, a atitude de Raabe, gerou já um impacto na sua própria família, a ponto de permanecer ali onde ela se encontrava e pediu para que eles ficassem. E crer no único Senhor, no único Deus, a qual ela compreendia que ele era Deus tanto do céu como também na terra. Terceiro subponto do ponto 1 diz: fé, obediência e confiança. A fé cristã se evidencia na obediência à palavra de Deus, primeiro ponto, né? Uma vez que o Senhor se agrada mais de quem obedece do que de quem faz sacrifícios. Raabe reconheceu que os espias seguiam ao Deus verdadeiro, soberano sobre os céus e a terra. Possivelmente ela sentiu medo diante da destruição que estava vindo sobre Jericó, mas preferiu manter a fé ao escolher a melhor parte, que não lhe foi tirada. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segundo ponto, Raabe ouviu e creu. Então é o que nós precisamos fazer, é ouvir e crer. Somente ser ouvinte da palavra de Deus não basta. Somente ter o conhecimento das Escrituras não nos basta. Precisamos misturar a fé com aquilo que nós ouvimos. Precisamos misturar a fé com aquilo que entendemos através da revelação da palavra de Deus. Somente assim é que experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ao ouvir as maravilhas do Deus dos israelitas, Raabe creu. Desculpa, Raabe creu. Ela reconheceu o poder e a autoridade do Senhor, que mostrou na prática ao esconder os espias enviados por José e ajudá-la a escapar. Nós comentamos isso no começo. Raabe, uma mulher pecadora, arriscou-se por confiar que o Deus de Israel era capaz de salvar não apenas a sua vida, mas também a de sua família. Subponto 1, Raabe confiou em Deus. Raabe já tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, como relatou aos espias, que se surpreenderam com a fé e o temor daquela mulher. A confiança de Raabe estava no Deus que tirou o seu povo do Egito, secou as águas do Mar Vermelho e derrotou os 2 reis
dos amorreus. Nós vemos aqui a fé, tanto de Raabe como até dos próprios espias, que foram impactados por esta fé e também agiram com fé, em confiar que aquela meretriz, né, não iam denunciar a ele. Também foi um ato de fé de Josué e Calebe, e assim foi também beneficiado por esta questão, pela essa atitude em que confiar em Raabe. Diante da possível destruição, Raabe colocou a fé em ação. Observe que agora os pontos parecem que está dando aí, personificando, né? Ou trazendo à luz os comentários que o Senhor já permitiu anteciparmos lá no começo da lição. Diante da possível destruição de Jericó, os habitantes da cidade estavam apavorados. Mas a fé de Raabe venceu a tendência de ser paralisada pelo medo e a levou a agir. Sabendo que Deus havia dado aquela terra aos israelitas, ela escolheu ajudar os espias em sua missão e abrigá-los e escondê-los. Raabe, fé e obra. O apóstolo Tiago, olha só. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que o que nós comentamos, Deus está confirmando através do ponto. Porque eu não li, irmãos. Eu não li, amados, e querido ouvinte da palavra de Deus. Estou aqui lendo juntamente com vocês. Poderia ter lido, poderia ter considerado, mas aqui eu trago é o conteúdo. As questões dos quadros dominicais, o princípio do canal é somente conhecer conteúdo. E não trazer aqui, ou estar aqui falando, ou ministrando para cada um de vocês, como se estivesse me colocando como instrutor, como professor, de maneira alguma. Estou aqui como igual para tanto conhecermos conteúdo e na certeza e na confiança de que Deus vai falar conosco, como o Senhor há de falar com você, particularmente, de uma maneira maravilhosa, porque é isso que o Senhor faz em nossas vidas quando buscamos, né, de coração sincero, motivação correta em conhecer mais da palavra do Senhor. Esse quadro será mais um conteúdo aqui a refletirmos na palavra de Deus. O apóstolo Tiago, ao falar sobre a fé e as obras, ressaltou que Raabe, a meretriz, foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez partir por outro caminho. Olha, eu não conhecia esse versículo bíblico, ou não lembrava dele, pelo menos, né? O escritor aos Hebreus definiu a fé como a certeza das coisas que não se veem. Raabe, portanto, uniu fé e obra, tornando-se parte da linhagem do Senhor Jesus, como foi também comentado. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, caminhando para o final, Raabe de pecadora salva. A atitude de Raabe deve impactar nossa jornada de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família. Dona de uma fé ativa que se manifestou em ações, aquela mulher desprezada pela sociedade da época nos dá um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas e trazer salvação, independente de quem seja. A atitude de Raabe deve impactar nossa jornada de fé hoje. Ela não mudou apenas a própria história, mas também a de sua família, dona de uma fé ativa, que se manifestou em ações, aquela mulher desprezada pela sociedade. Observe bem, amados. Da época nos dá um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar a vida e trazer a salvação, independente de quem seja. Observe que Raabe, como meretriz, era um instrumento de muitos para saciar os seus desejos carnais e pervertidos. Era um objeto, um instrumento daqueles que ali chegavam. Porém, pela fé e por ser alcançada pelo Senhor, agora, Raabe começou a ser agora um instrumento de Deus. Ao falar e pregar para a sua família e obter o favor de Deus, a instrumentalidade de Deus com respeito à eficácia da sua pregação. Qual eles poderiam escolher e abandonar Raabe, poderia até ter denunciado Raabe para aqueles da sua nação. Mas Deus, ele honrou a fé de Raabe.
E Deus, ele quer honrar a nossa fé. Que nós não venhamos a colocar obstáculo naquilo que Deus não quer que nós colocamos obstáculo. Onde não existe. Porque o amor de Deus e o poder de Deus, ele é sem limite ao alcançar vidas para a salvação. A Raabe, a partir de então, agora, já não foi mais e já não mais seria um instrumento de Satanás, um cavalo de Satanás, um instrumento dos homens, mas agora um instrumento de Deus. E por certo não foi só a salvação da sua família. Por certo, Raabe levou a muitos pelo testemunho da sua transformação de vida, pelo poder da transformação e do acolhimento de Deus em seu povo, em sua família. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Raabe cuidou da família. Raabe mostrou um cuidado especial ao incluir sua família no pedido aos espias. Quando ela fez o acordo com os mensageiros de Josué, pediu proteção para si mesma e também para seus familiares. Esse gesto mostrou sua preocupação com aqueles que amava, confirmando a sua fé. Porque o primeiro que precisamos demonstrar este amor, esta confiança, esse interesse pela salvação é dos nossos familiares. Então, por saber que o meu tem determinado vício, não podemos saber que eles vão ser os primeiros a se levantar contra nós, porque o Senhor disse que o primeiro inimigo da nossa trajetória de fé seria aqueles da nossa própria casa. Porém, ainda assim, nós podemos, diante dessa realidade, passar a cultivar sentimentos contrários aos nossos familiares. Ainda que esteja em situações de vício e vemos a falar de Jesus e somos rejeitados, continuemos pela fé, buscando a presença de Deus, sabendo que poderoso é o Senhor para salvar e transformar a vida. E quem de nós, dentre nossas famílias, amados, com exceções daqueles que nasceram no berço do Evangelho, e que ainda precisa também tomar decisão. Quem de nós, da nossa família, não temos alguém que precisamos, não porque os outros são melhores, mas que aos olhos humanos parece ser mais difícil de ser aceito por Deus. Porém, o poder de Deus opera tanto de uma forma como de outra, tanto numa condição como de outra. Porque se não for pela fé no Senhor Jesus, nenhum de nós, pelas obras, poderemos ser alcançados. Então, que possamos ter esse exemplo de Raabe, né? Um motivo, na prática, motivador, de podermos crer que o Senhor Jesus salva, independente da condição dos nossos familiares, como foi o caso de Raabe em meio à sua família. Futuro de Raabe. A fé de Raabe transformou seu futuro e de sua descendência, pois tiveram vida cheia de propósito. Após demonstrar sua fé em Jericó, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão, um israelita com quem teve Boaz. Assim, Raabe experimentou um novo tempo em sua vida, inclusive sendo parte da linhagem do qual Jesus nasceu. Que honra! E como o Senhor não honra a nossa fé, amados. Ela jamais imaginaria, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Isso é justamente para que, sendo Raabe, como ela foi, uma meretriz, e ainda sendo ela parte da linhagem por onde veio o Senhor Jesus, é para nos deixar claro que importa que ele cresça, é para deixar claro que não há qualquer motivo de jactância, porque o Senhor toma aquilo que é vil para se tornar, para confundir aqueles que se acham tão importantes diante de Deus e acham que Deus tem que usá-lo, que tem que ser ele, que ele é o último bolacha do pacote, a última Coca-Cola. De maneira alguma. Deus, ele usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos santos. Então o Senhor alcançou Raabe, transformou Raabe, e poderia ficar somente nisso, mas não, Deus tomou Raabe e fez da sua árvore genealógica
a semente daquele pela qual a deveria vir, ou da onde ela participou dessa aliagem, o Senhor Jesus. Deus perdoou Raabe. Raabe mudou radicalmente de estilo de vida. Aos olhos humanos não havia esperança de um futuro diferente e melhor para ela. Porém, Deus viu um coração quebrantado e contrito, que não desprezou. O Senhor apagou as transgressões de Raabe e se esqueceu dos pecados dela. Concluindo, amados, Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó. Sua fé e seu temor a Deus a levaram a agir de tal modo que foi grandemente recompensada ao ter a sua vida, sua família preservada. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel. Ao se casar com Salmão, Raabe nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Que Deus, amados, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E que o Senhor nos leve a crer e entender que nós precisamos pôr a nossa fé em prática. E essa fé em prática, por parte desta lição, na prática nossa, como prática para a nossa vida, é crer que independe do estado de quem quer que seja, o Senhor é poderoso para salvar. E ter o mesmo sentimento de Paulo. Não me envergonho, fala de sentimento. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar. Um abraço a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esse conteúdo maravilhoso que estaremos também conhecendo. Essa temática, Senhor, que trata das lições dominicais da editora Betel, que faz parte, Senhor, do uso dos ministérios da Assembleia de Deus na Madureira e demais ministérios que assim fazem uso desse editorial Betel. E aqui fomos edificados, Senhor, com esse conteúdo. Assim faz, Senhor, nas demais aulas e nos dá essa graça. Abre nossos olhos, Pai. Santifica nossas vidas e nos faz crer, Pai, independente de quem quer que seja, que poderoso é o Senhor para salvar. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Um abraço.